as nossas mais cordiais saudações a todos os que aqui estão nesta magnífica iniciativa comemorativa do 94º aniversário do Partido Comunista Português. Uma saudação muito especial às mulheres presentes e nela às mulheres deste distrito do Porto, pelo 8 de março. Dia Internacional da Mulher, e reafirmar que as mulheres portuguesas têm no PCP um fidedigno e insubstituível aliado no apoio à sua luta pela igualdade no trabalho, na lei e na vida e à sua causa emancipadora, uma causa de todo o partido, de todos os seus militantes, sejam homens ou mulheres. Comemoramos mais um aniversário do nosso partido num ambiente de grande confiança, vitalidade e esperança no futuro. Confiança neste Partido Comunista Português, no grande coletivo que somos de milhares de homens, mulheres e jovens comunistas que assumem com orgulho o passado e a história ímpar do seu partido em defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Confiança na determinação e na luta dos trabalhadores e do nosso povo. Essa luta intensa e valorosa que, rompendo o cerco da chantagem, das impossibilidades e das inevitabilidades, tem aberto o caminho à esperança na vitória sobre a política da exploração, empobrecimento e desastre nacional, imposta ao país pelos partidos da Troika Nacional, PS, PSD e CDS. Essa luta, que contou sempre com o inestimável e reforçado contributo das combativas gentes laboriosas do Distrito do Porto, que daqui calorosamente saudamos. Aqui estamos. Aqui estamos, celebrando 94 anos do partido, da classe operária, de todos os trabalhadores e continuador legítimo das suas melhores tradições de luta, das realizações progressistas e revolucionárias do povo português. O partido das grandes causas e de todos os combates contra a exploração e as desigualdades, sempre presente na vida dos trabalhadores do nosso povo, do nosso país, nos momentos de resistência, de transformação e avanço. O partido que, ao longo da nossa história, foi capaz de criar e apoiar as mais diversas plataformas de unidade, trabalhando como homens e mulheres preocupados com o futuro do país e empenhados na defesa da liberdade. Foi assim com a criação e dinamização de importantes estruturas unitárias de unidade e convergência com outros democratas e organizações antifascistas. Foi assim para a consolidação da Revolução. Tem sido assim na defesa das conquistas de Abril. Será assim na defesa e construção da alternativa. Neste processo da construção da unidade, estando aqui no Porto, permitam-me que aqui evoque uma mulher que foi rosto de muitas iniciativas e muitas lutas. Uma resistente, uma democrata, uma lutadora, uma comunista, Virgínia de Moura. Centenário do seu nascimento se comemora este ano, ao qual o nosso partido dará a maior atenção. Neste 94º aniversário digno da sua história, o PCP cumpriu e cumpre os seus compromissos. Afirmou-se e afirma-se mais uma vez como o partido com que os trabalhadores e o povo podem contar. Afirma-se com a sua identidade comunista, a identidade do partido, a sua coesão política e ideológica, a sua unidade a partir do programa e dos estatutos. O programa de uma democracia avançada, os valores de Abril no futuro de Portugal e os estatutos que diferenciam e definem o partido e a sua identidade. A sua natureza de partido, a classe operária de todos os trabalhadores,
aquele que melhor defende os interesses das classes e camadas não monopolistas. Os seus princípios de funcionamento decorrentes do desenvolvimento criativo do centralismo democrático, assente numa profunda democracia interna, numa única orientação geral e numa única direção central. A sua base teórica, o marxismo-leninismo, o seu caráter de partido patriótico e internacionalista e o seu objetivo de construção de uma sociedade nova, o socialismo e o comunismo. A força da identidade, do projeto e dos valores do Partido Comunista Português fizeram e fazem a diferença na sociedade portuguesa. O papel na resistência antifascista, na luta pela liberdade e pela democracia, na Revolução de Abril e na defesa das suas conquistas, a ação em defesa da independência e da soberania nacionais, da pátria portuguesa, a firmeza e a determinação na intervenção e na luta, as soluções e um projeto para o país, o propósito de convergência dos democratas e patriotas, o compromisso exclusivo com os interesses dos trabalhadores do povo e do país, a concepção e a prática do exercício do poder pelos comunistas, o trabalho, a honestidade, a competência, a força que resulta dos comunistas que exercem cargos públicos assumirem o princípio de não serem beneficiados por esse facto. A política de verdade contra a mentira, de ontem e de hoje, daqueles que têm enganado o povo e encaminhado o país para o desastre. Estes valores do Partido Comunista Português são indissociáveis da sua identidade, ideal e projetos. Foram gerados, afirmados e transmitidos por gerações e gerações de comunistas, por militantes como o camarada Álvaro Cunhal e tantos outros. Partido, nas últimas 9 décadas, são valores que se assumem, afirmam e passam às novas gerações e a todos os que se integram no PCP para que ele cumpra com honra o seu papel. Estas características são um património e uma orientação, mas são, acima de tudo, a marca d'água de um projeto político e uma grande força impulsionadora de esperança e de confiança no partido e na luta por um Portugal com futuro. Camaradas e amigos, comemoramos o 94º aniversário do nosso partido, quando se aproxima do fim mais uma legislatura determinada pelo aprofundamento da política direita, pela continuação do agravamento dos problemas nacionais, mas também quando se abrem reais perspectivas de mudança e de um novo caminho alternativo na vida do país. Mais uma legislatura, prosseguindo o mesmo rumo, a mesma política no essencial, imposta por 38 anos de sucessivos governos sob a responsabilidade, fosse do PS, seja do PSD e CDS, e de quase 3 décadas de integração capitalista na União Europeia, que conduziram o país ao declínio e à situação de crise em que se encontra. Uma situação que se agravou sobremaneira com a política dos PECs do governo do PS e do pacto de agressão com a troika estrangeira, subscrita pelos 3 do costume, PS, PSD e CDS, e que está marcada pela ampliação brutal da exploração, pelo empobrecimento dos trabalhadores e das populações, pelo crescimento desmesurado do desemprego, pela imigração, pelo ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, por novas distribuições e agravamentos da situação económica, pela limitação da democracia e pelo comprometimento da soberania nacional. Hoje, assistimos à tentativa, da parte desses mesmos promotores, da responsabilização pela situação criada no país, todos com o objetivo de passar culpas que são comuns, de uns para os outros, e sacudir cada um a água do seu capote perante os portugueses. PSD e CDS a empurrar todas as culpas para o último governo do PS,
o PS a atirar as culpas para este governo do PSD e CDS. Meia década passada, o governo PSD, CDS, PP desdobra-se em propaganda enganosa, procurando com este ou aquele elemento estatístico, esta ou aquela ação demagógica, esconder o desastre para onde conduziram e estão a conduzir o país. O próprio governo e os partidos que o apoiam assume-se como o maior dos descaramentos, agora também proclamando-se como grandes libertadores do país. Eles que fizeram tudo para acorrentar Portugal à condição dos que designam ser de protetorado. Eles, os libertadores, que conjuntamente com o PS têm o país acorrentado ao tratado orçamental, à governação económica, ao vasto conjunto de instrumentos de submissão da União Europeia, que impõe um só caminho, uma só via, uma só solução política a que determina o diretório das grandes potências e que serve o capital económico e financeiro. Dizem-nos mesmo, quando o país é confrontado com a decisão de Bruxelas, que acaba de decidir colocar Portugal sob vigilância apertada, ou seja, continuamos como que presos com pulseira eletrónica, e sobre a exigência de novas medidas gravosas para os portugueses, que só se negam à espera que passem as eleições. Eleições que passaram a ser a grande preocupação de um governo que, perante a perspectiva da derrota que tem como certa, se transformou em comissão eleitoral do PSD e do CDS e deita desesperadamente a mão a tudo e a todos os mais falaciosos argumentos, com o objetivo de mostrar a excelência da sua governação e tentar levar outra vez ao engano os portugueses, como fizeram no passado. Querem à viva força convencer os portugueses que o país está a dar a volta e que no horizonte já se vê a terra prometida do leite e do mel. Mas que volta é esta, camaradas e amigos, que o país está a dar, como afirmam, quando o grave problema da sufocante dívida, lembram-se, como o primeiro objetivo que a Troika, quando veio para cá, considerou que era o problema da dívida, aos átomos de pés e mãos, continua a crescer, apesar do maior aumento de impostos da história sobre o trabalho e da venda ao desbarato do património do país. Pensam que podem enganar os portugueses com essa operação da troca da dívida para antecipar um pagamento ao FMI em tempo de eleições? Uma operação calculada para criar a ilusão de que estamos a pagar a dívida e a resolver este grave problema, mais do que a pensar em ganhos. Não, camaradas, não estamos a pagar a dívida. Ao contrário, ela é cada vez mais insustentável. Ela está entre os principais problemas e constrangimentos que afetam hoje o país. Uma dívida que compromete o nosso presente e o nosso futuro. Uma sangria de 8 mil milhões de euros por ano, mais do que o país gasta no Serviço Nacional de Saúde, o dobro do investimento público. O capital financeiro nacional e transnacional não está preocupado com o nível da dívida no nosso país. O que lhe interessa é que, em nome da dívida, possam continuar a fazer o saco dos recursos nacionais com os juros que recebem. Portugal precisa de se libertar deste garrote. Este dinheiro é fundamental para garantir salários, pensões, apoios sociais, serviços públicos na saúde, na educação particularmente, para investir no desenvolvimento do aparelho produtivo, aproveitar os recursos do país, aumentar a produção nacional e criar emprego. Mas se olharmos para a realidade social, onde é que está a haver a volta que dizem que o país está a dar, quando cada vez mais portugueses são empurrados para a pobreza? Hoje já são mais os 2.700.000 os portugueses a viver abaixo do limiar da pobreza, e o número de portugueses nesta situação continua a crescer, ao mesmo tempo que se esvazia o papel da segurança social pública na resposta às situações da diversidade, no desemprego, na doença, na velhice, na infância, na pobreza extrema. Mais 629.000 portugueses lançados na pobreza nestes últimos 3 anos de governo PSD-CDS, enquanto as grandes fortunas não param de crescer
e se vem esvair para o estrangeiro milhões e milhões de euros em juros, em dividendos, em brutais rendas fixas que a venda das empresas estratégicas do país passou a garantir aos seus donos de além fronteiras. Impostos e mais impostos para quem trabalha, para os pequenos e médios empresários, agricultores, benesses e mais benesses para o grande capital. Mão pesada para a cabeleireira, para o bate-chapas, para o pequeno comerciante, impunidade para os grandes grupos económicos, para os grandes senhores do dinheiro, dos lucros e lucros, dos suíços e lucros, dos offshores, da grande fraude fiscal. Se alguém tem dúvidas do que significa esta política de desastre nacional e quem beneficia com ela, veja-se o exemplo dos CTTs, cujo processo de privatização recente conduziu ao encerramento de dezenas de balcões, mas que apresentou lucros de 77 milhões de euros o ano passado, representando uma subida de 27%. Veja-se ainda os escandalosos resultados da EDP, que ascenderam a mais de 10 mil milhões de euros nos últimos 9 anos, mas que mesmo assim viu o IVA passar de 6% para 23% de aumento da energia, por acordo estabelecido pelo PS, PSD e CDS com a Troika Internacional. E depois, claro, camaradas, dizem sempre que não há dinheiro. Para o povo, para os trabalhadores, para os reformados, nunca há dinheiro. Para os senhores do capital, há sempre mãos rotas para lhe encher os bolsos. É esta mesma EDP que acumula milhares de milhões de euros de lucros, que no ano passado procedeu a mais de 180 cortes de fornecimento de energia por dia no Distrito do Porto. Ou seja, enquanto os acionistas acumulam fortunas, cortam a luz a quem enfrenta dificuldades, aos trabalhadores que perderam o emprego, aos desempregados que deixaram de ter acesso ao subsídio de desemprego, ou aos pensionistas a quem cortaram a pensão. É esta a volta que estão a dar com a dita excelência da sua governação e da sua recuperação do país. Um grande salto atrás que foi infligido aos trabalhadores, ao povo e ao país. Uma governação cuja bitola é 2 pesos e 2 medidas. Regabof para o grande capital e para a elite que o serve. Sacrifícios e mais sacrifício para o povo. Exigências e mais exigências para os de baixo. Condescendência e mais condescendência para os de cima. Sim, camaradas, esta é a consigna deste governo. Uma consigna que domina em toda a sua orientação, toda a sua conduta, toda a sua ação política, que se vê em tudo, mesmo na apreciação da atrapalhada fiscal e contributiva que envolveu e envolve o Primeiro-Ministro. Dizem que o assunto está encerrado. Aliás, estranhamos porque é que o PS veio a correr dizer que o assunto estava encerrado. Mas não está. Enquanto existir um governo e um primeiro-ministro com 2 pesos e 2 medidas, que quer para si e que não permite para os outros, um governo que há muito devia ter sido demitido, um governo que manifestamente o povo contesta e não quer, um governo que só existe pendurado no Presidente da República, porque por vontade do povo há muito que já não existia. Depois vêm com aquela lenga-lenga de que tudo está dentro do previsto. Crescemos pouco, sim, mas estava dentro do previsto. Esta semana soubemos que as rendas das PPPs cresceram 60% em 2014. Sim, é verdade, mas estava dentro do previsto. O déficit derrapa, apesar do confisco do povo. Sim, mas estava dentro do previsto. Não, camaradas, o país não está a dar a volta, antes pelo contrário, está a agravar os problemas. E isso tem-se visto no setor da saúde, com as urgências dos hospitais a arrebentar pelas costuras, sem recursos humanos, sem meios técnicos e o Serviço Nacional cada vez mais estrangulado da sua função. No ensino,
e no caos que provocou nas escolas com a sua política de ataque à escola pública, aos professores e a todos os profissionais que a servem, na justiça, com a crise que provocou nas dificuldades que enfrenta e nos obstáculos criados no seu acesso por parte dos portugueses, na degradação da democracia, que esta política e este governo e os que procederam alimentaram com as práticas de promiscuidade entre o poder económico e político, que alimentou a fraude, as negociatas e a corrupção. Não, o país não está a dar a volta. O que este governo quer é dar a volta aos portugueses para levar ainda mais longe a senha exploradora da sua política. Não tenhamos ilusões, camaradas. A prosseguir este governo de passos e portas, a manter-se esta política das troicas sem troika, pelas mãos do PSD e do CDS, ou por outras que as tomem no essencial como suas, como vemos o PS, os portugueses só podem esperar o pior. Só podem esperar mais ataques às reformas e às pensões, como já o explicitaram e agora calaram. Mais ataques aos salários, mais ataques à segurança social, à saúde, à educação, que escondem na dita reforma do Estado que desejam retomar. Retirada a máscara do disfarce eleitoral, como já anunciou Paulo Portas. Mais ataques à legislação laboral, prometida pelo Ministro das Finanças ao Diretório Europeu, particularmente à Alemanha, a quem venera. Mais venda do país ao desbarato. Hoje, mais do que em qualquer outro momento, se coloca a urgência e a atualidade da ruptura e da concretização de uma política que liberte o país simultaneamente da submissão externa e do domínio do capital monopolista. O desenvolvimento, alargamento e intensificação da luta de massas é uma questão fundamental e decisiva, em torno das reivindicações e objetivos concretos e imediatos, convergindo na exigência da ruptura com a política direita, na afirmação de uma política patriótica e de esquerda. Daqui destacamos a importância do fortalecimento das organizações e movimentos de massas. Daqui saudamos as lutas desenvolvidas como no passado dia 7, como foi a greve dos trabalhadores da administração pública, que por aqui no distrito do Porto e de todo o país teve um grande significado. É que eles insistem, camaradas, insistem que a luta não vale a pena. Insistiram tantas vezes com o princípio das inevitabilidades. Aguentem, tem de ser assim. Conformem-se, baixem os braços. Foi uma campanha violentíssima durante 3 anos. E o PS foi nessa. Aliás, considerando que a luta de rua é apenas luta de protesto, não tem importância. Pois, camaradas, foi esta luta dos trabalhadores e das populações, que leva a que hoje o governo esteja derrotado, com a sua base social reduzida, que vai levar uma ganhada das eleições legislativas por causa da luta dos trabalhadores e do povo, e não dos forças. As eleições legislativas deste ano constituem um momento de maior importância. Elas são uma oportunidade para dar expressão e continuidade à luta pela inadiada ruptura e com a política direita. Uma batalha de onde sairemos em melhores condições e mais próximos de construir a política alternativa e de lutar pela alternativa política, quanto maior for a influência eleitoral da CDU, quanto maior o número de deputados eleitos. Permitam-me, camaradas e amigos, uma observação. Querem alguns, através de anúncios ou ameaças de anúncios de candidatos a candidatos à presidência da República, quem já lá vão 11 ou 12, secundarizar a prioridade da batalha das legislativas. Ora, falta um ano para as presidenciais e faltam 6 meses para as legislativas. Então que se diga, a pressa de alguns e dos seus projetos pessoais
não são nem serão a prioridade do PCP. A seu tempo, decidiremos de modo a intervir nessa batalha, tudo fazendo à nossa maneira para que seja eleito um presidente